Bom dia, gente, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é honra. Honra é um princípio muito importante. E é um princípio que muitas vezes trava você de crescer. E vou te explicar por quê. Primeira coisa, o que é honra? Honra está na Bíblia, né? Honrar pai e mãe para que se multipliquem seus dias sobre a terra. Mas o que é honra? E quando eu falo de honra, eu não estou falando só dos pais, não. Vamos lá, honra. Quando a gente fala honra ao mérito, quando alguém ganha alguma coisa, a gente está falando do quê? Ainda tem muito vento, deixa eu fechar aqui, senão vai atrapalhar o áudio. O que a gente está falando quando a gente fala de honra ao mérito? A gente está falando de dar honra, de colocar em posição de destaque. A gente está falando de dar o reconhecimento, colocar em posição superior. Quando a gente fala de honrar pai e mãe, a gente está falando disso, de levantar quando eles chegam, de tratá-los com honra, de tratá-los como realeza. E isso aqui é um ponto que eu quero trazer não só de pai e mãe, mas vale para mestres, professores, mentores também. Muitas vezes você se decepciona com alguém que foi teu mentor na vida, alguém que te ensinou alguma coisa. Aí você se decepciona com essa pessoa e você acaba entrando em desonra, no sentido de ter na tua cabeça um sentimento negativo sobre essa pessoa, um sentimento mal sobre essa pessoa. E aí o que acontece quando você tem esse sentimento mal contra essa pessoa? Tudo que você aprendeu com ela, você manda uma mensagem para o seu cérebro para ele simplesmente ignorar. Seu cérebro ele coloca como se aquela pessoa fosse desprezível, logo tudo que vem dela é desprezível. E aí tudo que você aprendeu também passa a ser desprezível. E aí você acaba esquecendo muita coisa. Muitas vezes você está tendo resultado, você para de ter resultado, porque a tua cabeça está mandando essa mensagem. E existe também um princípio espiritual que eu acredito muito, isso aqui é bíblico. Quem anda em desonra acaba colhendo consequência. Então quando você está em desonra com alguém que te ensinou alguma coisa, automaticamente naquela área você também começa a ter problemas, você começa a decair. Muitas vezes a pessoa estava bem, muitas vezes a pessoa, a pessoa tem um mentor no esporte. Ela começa a desonrar essa pessoa, começa a desonrar a fonte. Pode acontecer dela começar a decair no esporte. Pode acontecer dela começar a perder certas habilidades. Enfim, é uma energia. Quando você está em energia de desonra, você está em energia de negação. É muito mal. Quando você está em honra, você está numa energia de receber, você está numa energia de ser um canal. A pessoa que te ensinou, se você parar para pensar, ela é um canal vindo até você, diretamente até você. Os seus pais, eles são um canal de luz do Criador vindo até você. E aí quando você interrompe esse canal, você interrompe as bênçãos que viriam para a sua vida. Você atrapalha toda a tua vida. Você vai ver que pessoas que andam em desonra, elas são meio atrapalhadas. Seja da vida pessoal, financeira. Você vai ver que isso aqui é um princípio que não falha. A pessoa que anda em desonra, às vezes ela até prospera financeiramente, mas ela tem a vida atrapalhada de alguma forma. Porque isso aqui é um princípio. E Deus age em cima desses princípios. Existem as regras, né? E existem os princípios. Os princípios é tudo aquilo que vem no início, é tudo aquilo que rege, é tudo aquilo que forma as forças do universo, da natureza, enfim. E esse princípio da honra é um princípio muito forte, que não pode ser quebrado, tá? Então muitas vezes, por causa de uma falta de perdão, você fica sofrendo consequências, você fica carregando um certo remorso, você fica em desonra com os seus pais, muitas vezes. E isso vai trazendo consequências negativas para você.
Às vezes você carrega uma mágoa lá atrás, você tem que liberar. É muito mais sobre você do que sobre a pessoa que te fez mal. Ou pior ainda, né? Pai, mãe, ou algum professor que te fez mal. Então assim, um conselho que eu te dou é o seguinte: nunca amaldiçoe quem te ensinou alguma coisa. Senão você começa a agir em desonra. E aí você vai ter problema. E você vai amaldiçoar todo o conhecimento que veio da pessoa. Nunca evita de ter sentimento negativo por quem te ensinou alguma coisa. Porque isso é ruim, muito ruim. Ah, Humberto, isso quer dizer que eu tenho que relevar tudo? Não, não quer dizer isso. Muitas vezes você vai ter que se afastar. Muitas vezes pessoas que te ensinaram vão te decepcionar. Só que aí o que você faz? Você pode se afastar, mas não age com desonra, não amaldiçoa. Não deixa palavras de maldição sair da sua boca e nem fique se mantendo em sentimentos negativos. Sentimentos que mais vão atrapalhar do que ajudar. Deixa fluir. Deixa o fluxo fluir. Porque andar em desonra é a pior coisa. A pior coisa que você pode fazer é andar em desonra. A honra é algo que vai também te honrar lá na frente. Pensa muito sobre isso. Muitas vezes a gente amaldiçoa a fonte. Para pensar, o que é uma fonte? A fonte é algo que jorra água. É algo que traz, é algo que muitas vezes é a nascente de um rio, é algo que vai fluir. Quando você amaldiçoa uma fonte, quando você joga água suja, quando você impurifica uma fonte, o que vai acontecer? Esse rio inteiro vai ser comprometido. Todo o fluxo vai ser comprometido. Tudo. É um princípio básico. Você não pode desonrar a fonte. A gente pode comparar também a raiz. Os seus pais, seus mestres, todo mundo que te ensinou alguma coisa e fez você chegar até aqui, são raízes. Não tem como uma árvore crescer forte se ela tem raízes fracas. Se ela tem raízes, imagina uma árvore que rejeita suas raízes, não faz sentido. É por elas que vem o nutriente, é por elas que vem as bênçãos, é por elas que vem a energia boa, o conhecimento bom, aquilo que vai te trazer lá para cima. E aí você está desonrando, você está amaldiçoando, não faz sentido. Não faz sentido. Existia algo muito interessante na época de Jacó, na época de Isaac. Eles moravam numa região desértica. Lá o Oriente Médio é uma região desértica, onde água era uma das coisas mais importantes. Existiam guerras por causa de água. Água é uma coisa abundante no Brasil, mas naquela época, naquele lugar, era um negócio bem escasso. Até os dias de hoje, tem muito lugar desértico. E aí o que Jacó fazia? O que Abraão, né, da verdade? O que Abraão fazia? Ele cavava poços. Ele cavava poços e encontrava água. E aí o que faziam os filisteus? Eles iam lá e entupiam os poços, fechavam os poços, sujavam os poços. Não faz sentido. Aí existiam guerras, existiam contendas, existiam problemas. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Você vai ver que em Isaac repete-se a mesma coisa também. Os filisteus vão lá e entopem os poços dele. Quando isso acontece, se interrompe toda a vida. Todo o crescimento, toda a prosperidade. Então não faz a mesma coisa na tua vida, não. Não desonre alguém que você te ensinou alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa com essa pessoa, maravilha. Ela está agindo de acordo fora dos seus princípios.
ela te decepcionou, deixa fluir, perdoa e sai fora, se afasta. Mas não profere nem no teu coração, nem na tua boca palavras negativas. Porque isso acaba chegando em você, porque aquela pessoa é raiz, aquela pessoa é fonte. E aí é muito ruim. Já começa por aqui. Dificilmente eu me decepciono com alguém. Porque eu não fico criando expectativa. O ser humano, ele vai te decepcionar, cara. É natural. Aí você fica de bobeirinha, de ai, fulano me decepcionou. As pessoas dificilmente me decepcionam porque eu não fico esperando nada. Você não tem que esperar nada de ninguém, não. Você não tem que esperar moralidade de ninguém, não. Cuida dos seus. Cuida da tua vida, cuida dos teus filhos. Não fica querendo esperar coisas dos outros. Não é muito fácil você entrar em desonra mesmo. Muito, muito fácil. Porque todo mundo vai te decepcionar. Um ponto que eu quero trazer aqui também, muito importante antes da gente finalizar, quando a gente fala de pai e mãe, nesse sentido, muitas vezes a pessoa, ela desonra porque ela tira a dignidade do pai e da mãe. Como? Ela se coloca como pai e mãe. Ela tira eles do patamar de honra e... Eita, soninho. E coloca a si mesma do patamar de honra. Como assim? Ela começa a ser pai e mãe dos próprios pais. Ela começa a tratar os dois como inferiores. Começa a tratar com um complexo de superioridade. No sentido de eu sei mais, vocês não sabem. Aí você vê filhos gritando com os pais. Ou muitas vezes nem gritando, mas tratando os pais como sendo uma autoridade e os pais a pessoa que obedece. Não faz sentido. Isso é uma desonra muito forte. Você está tirando eles do papel. Ah, mas eu estou ajudando meus pais. Não, você não está ajudando. Você está tirando a dignidade deles. Muitas vezes esse excesso de ajuda é tirar a dignidade, cara. Você faz eles se sentirem para baixo, se sentirem menos. E aí você também está em desonra. Honra é aquilo que eu falei no início da live. É sobre colocar acima. É sobre o honra ao mérito, lembra? É sobre colocar em posição de destaque. É sobre dar o devido valor na hierarquia. Isso aqui pode ter certeza que vai fazer toda a diferença na tua vida. E esse princípio faz você se abençoar ou amaldiçoar. As orações que você faz para Deus, a luz que você traz de Deus, que você busca de Deus, existe um fluxo. E esse fluxo ele vem através dos seus mestres, através dos seus pais. Não deixa esse fluxo quebrar. Não deixa aquilo que você aprendeu com as pessoas sumirem. Tem muita gente que vive desonrando as pessoas que ensinam eles algo. Às vezes um amigo, às vezes um mestre. Enfim, a pessoa ensina algo, a pessoa aprende e depois ela dá uma punhalada pelas costas. É desonra pura. Tem gente que vive em desonra. Tem gente que amaldiçoa todas as portas que foram abertas. Essas pessoas prosperam? Essas pessoas são felizes? Não. Muitas vezes são pessoas machucadas. São pessoas machucadas que ficam fazendo isso, agindo como criança. Só que elas acabam bloqueando todo o princípio da bênção, todo o princípio da luz da vida delas. Então a grande mensagem de hoje é: haja com honra. Não importa o que o outro fez. Não importa o que seus pais fizeram, não importa. Se alguém te ensinou alguma coisa, se alguém foi teu mentor, se alguém foi teu professor, dê honra. Porque do contrário, a partir do momento que você desonra tudo aquilo que você aprendeu, vai ser passada uma mensagem para o seu cérebro de que não é importante. E espiritualmente também você vai estar em desonra. O negócio não vai girar. Não vai acontecer como deveria. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Isso aqui é um princípio muito importante. Leva pro teu coração, leva pra tua vida. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Tá no link da bio também. Todas essas lives vão pro Spotify. Se você tá vendo a gravação, todo dia de manhã, 5h22 da manhã até 5h30 mais ou menos a gente começa essa live. É cedo, mas vale a pena você vir uma vez ou outra no ao vivo. É uma energia diferente. Tá bom?
Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não consigo fechar que eu estou dirigindo. E respira fundo comigo 3 vezes para você reduzir seu fluxo cardíaco, para você se conectar com o presente, com o agora. Calma e tranquilidade. Vamos lá. Respira fundo. Fonte das bênçãos, és tu eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso, de toda honra, toda glória, todo louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais esse conteúdo que o Senhor colocou na minha cabeça, na minha boca. Que o Senhor direcione cada um que vai ver essa live, cada um que vai ver essa gravação. E que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais esse princípio da honra. Que venhamos honrar os nossos mestres, que venhamos honrar os nossos pais, que venhamos sempre honrar a fonte. Pois é a partir da fonte que um rio, maior que seja, ele tem vida, ele existe. A gente só existe por causa da fonte. Que venhamos honrar a fonte. Porque assim está na tua palavra. Quando você desonra a fonte, quando você desonra a fonte na terra, você está desonrando lá em cima. Porque somos imagem e semelhança. Tudo que é em cima é embaixo, tudo que é embaixo é em cima. Esse é o princípio da estrela de Davi. Um dos princípios do feminino e masculino. Um triângulo apontando para cima, o ser humano, a criação. Um triângulo apontando para baixo, o Criador. E o fluxo de bênçãos subindo e descendo. Que venhamos ter consciência disso. E que venhamos honrar sempre a fonte. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Tá no meio do ano, mas 2025 ainda é teu ano. Coisas maravilhosas estão para acontecer e podem acontecer na tua vida. Segue firme, conta comigo. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito você e tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau.